Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, 30ª rodada, Série A. Último jogo da rodada. Rapaz, a língua de vez em quando é o chicote do corpo. Às vezes não. Quase sempre a língua é o chicote do corpo. Escutei muita coisa, mas muita coisa, sobre o adiamento do jogo Fortaleza e Botafogo. Isso eu estou falando por parte da torcida do Botafogo. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Somos nós contra todos, é todo mundo contra, e aquela situação de vitimismo monstruoso que de vez em quando se abate alguns times. Não é só no Botafogo não. Tá? Se a gente pegar, tem uma porrada de time que fala a mesma coisa. Pode toda a mesma coisa. Somos nós contra todos, é tudo contra a gente, não querem isso, não querem aquilo, não querem aquilo outro. Aí o Botafogo joga em casa contra o Cuiabá. E perde. E aí? Então quer dizer que... Será que foi a CBF que armou? Quem é que deu mole no gol? Foi a CBF? Foi o seu atacante lá que quis fazer um driblezinho bonito, perdeu a bola quando o Botafogo estava exposto, tomou no contra-ataque, o goleiro deu um azar, saiu para chutar, bateu no atacante e tomou gol. Depois o Botafogo criou pra caralho e não conseguiu fazer gol. A culpa é da CBF? Ah, não, desta vez não. Então o último jogo foi o líder do campeonato, sempre líder, continua líder, ainda continua, com a minha opinião, apesar do Botafogo começar a fazer um esforço para perder o título. Me parece que o Botafogo está fazendo um esforço para entregar o título. Mas eu ainda continuo confiando no Botafogo. Tá? Ainda continuo confiando no Botafogo. O Botafogo ainda tem uma margem e tem um jogo a menos. Então ainda continuo. Lógico, esse jogo a menos é mais complicado agora. Porque esse jogo a menos é contra o Fortaleza. Mano de campo do Fortaleza. Não vai ser na data FIFA, né? Já mudaram. Na data FIFA, se não estiver enganado, vai jogar Fortaleza e Cruzeiro. Por que Fortaleza e Cruzeiro? Porque provavelmente de Fortaleza e Cruzeiro não vai ser ninguém convocado pelo Diniz. E do Botafogo provavelmente vai ser alguém convocado do Diniz. O Tiquinho, o goleiro, sei lá. Alguém vai ser convocado. Então, para não prejudicar, o Botafogo não vai jogar contra o Fortaleza. Porque não é o Fortaleza que vai ter jogador convocado. Provavelmente é o Botafogo. Tá? Então não vai ser na data FIFA. Na data FIFA parece que o Fortaleza vai jogar contra o Cruzeiro. Tá? Acho que o Flamengo e o Bragantino também não vão jogar na data FIFA, vão jogar lá para a final. O Campeonato Brasileiro, que ia acabar numa data, esticou mais uma semana. Ou seja, esticaram mais uma semana do Campeonato Brasileiro para não ter reclamação do Diniz convocar alguém e desfalcar o time. Então foi mudado isso aí. Então o Botafogo vai jogar com o Fortaleza numa outra data que não é a data FIFA. Provavelmente no meio de uma semana eles vão tirar uma semana de jogo, vão jogar, colocar para o final e vão botar esses jogos atrasados ali no meio. Lembrando que o Fortaleza tem 2 jogos a menos. Então o líder do campeonato, como eu falei, continua líder, joga em casa contra o Cuiabá no tapetinho e perde para o Cuiabá de 1 a 0. Então é sobre isso que a gente vai falar rapidamente, que o jogo é simples de se analisar. Já falei até aqui como é que foi o gol. A classificação, como é que está a classificação nesse momento, principalmente para o Cuiabá. Porque o Botafogo, a gente sabe, é líder, tem a sua margem de gordura lá, faltam 10 jogos ainda para o Botafogo, para a maioria falta 9, para o Fortaleza, como eu falei, falta 10.
alguns times aí com jogos a menos, o Flamengo, o Bragantino, jogos a menos, o Cruzeiro, como eu falei. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor botafoguense, que ficou preocupado, meu amigo torcedor do Cuiabá, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado compartilhar, beleza? Vamos lá para a gente falar agora. Só para não esquecer, não deixem de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Souza Júnior, botafoguense. Com certeza ficou triste pela derrota do Botafogo, mas acredito ainda que o meu amigo Souza Júnior não está pessimista em relação ao título. Acredito que ele ainda confia no título, igual eu ainda acredito. Tá? Ainda acredito que o Botafogo, apesar da derrota, ainda vai ter o título. O Botafogo tem um ponto a menos, tem um jogo a menos que o Palmeiras. Vamos lá, qual é a diferença hoje? O Botafogo termina a rodada com 59 pontos. Neste momento, a 6 pontos do Palmeiras, que é o segundo colocado. Porém, o Bragantino tem um jogo a menos, que é contra o Flamengo. Se o Bragantino ganhar, o Bragantino vai a 55 pontos. Se o Botafogo ganhar do Fortaleza, vai a 62. Ou seja, permanece a margem de 7 pontos. Tá? O Botafogo só depende dele. Se o Botafogo perder para o Fortaleza e o Bragantino ganhar do Flamengo, aí não. Aí cai para 4. Aí pode começar a complicar. Porém, essa é a minha opinião. Eu acho que o Botafogo, a torcida do Botafogo, apesar de eu estar escutando alguns torcedores com a soberba lá em cima, mas entendo. Mas o Botafogo, a torcida e os jogadores, talvez, se ficar preocupado, ficaria preocupado em ter atrás, na segunda colocação, o Palmeiras ou o Flamengo. Essa é a minha opinião. O Bragantino causa preocupação? Sim. Mas a preocupação em ter o Bragantino na segunda colocação não é a mesma preocupação em você ter o Palmeiras ou o Flamengo. Principalmente o Palmeiras, que vem voltando a subir de produção. O Flamengo deu uma melhorada com o Tite, aí deu uma derrapada com o Grêmio. O Flamengo, eu não coloco muito no par, que o Flamengo não é um time confiável. Então, o Flamengo, mas o Palmeiras sim, Palmeiras pode complicar. Então, o Botafogo está com 59 pontos, neste momento, a 6 pontos do Palmeiras, que é o segundo. O que é o melhor para o Botafogo? É vencer o Fortaleza, tá? Só que esse jogo não vai ser agora, e o Bragantino ganhar do Flamengo. Ou melhor, o Bragantino ganhar do Flamengo, ou empatar esse jogo. Se o Flamengo ganhar, vai a 53, fica igual o Palmeiras. Não, seria melhor até para o Botafogo, o Flamengo ganhar do Bragantino. Seria até melhor para o Botafogo, o Flamengo ganhar do Bragantino. Mas a torcida do Botafogo torcer para o Flamengo ganhar, acho difícil. Então acho que a torcida do Botafogo vai querer um empate aí de Bragantino, de Flamengo e Bragantino. Mas a margem do Botafogo ainda é uma margem confortável. Só depende dele. Ganhou do Fortaleza, vai abrir 9 pontos. Se o Bragantino ganhar, fica com 7. Então, a margem do Botafogo ainda é bem considerável. Agora, o Botafogo, o último jogo, que foi contra o Atlético Paranaense, o Botafogo não fez uma boa partida. Só para lembrar, não fez. Não vinha jogando bem, o Lúcio Flávio pegou, fez uma grande partida contra o Fluminense. E só. A grande partida foi contra o Fluminense. Depois pegou, acho que foi o América Mineiro, se não estiver enganado, até ganhou, mas não jogou bem.
Aí não jogou contra o Fortaleza. E joga essa partida contra o Cuiabá. Botafogo jogou bem? A gente vai falar já. Vamos aqui para o Cuiabá. O Cuiabá, com essa grande vitória, vai para a 10ª colocação com 40 pontos. Ele pode ser ultrapassado, deixa eu ver, o Cuiabá tem 11 vitórias. Cruzeiro, 9. Bom, o Cruzeiro tem um jogo a menos, não pode passar o Cuiabá. O Cruzeiro vai chegar no máximo aos mesmos 40 pontos do Cuiabá se ganhar o jogo. Que eu acho que é o jogo contra o Fortaleza. Então, o Cruzeiro pode chegar aos mesmos 40 pontos tendo 30 jogos. O Fortaleza já está na frente. Quero ver quem está atrás. Ou seja, o Cuiabá não perde essa 10ª colocação. Mas o melhor para o Cuiabá. O Cuiabá está na 10ª colocação, classificado nesse momento para a Sul-Americana, e está a 8 pontos do Goiás. 8 pontos. É no mínimo aí 2 vitórias e um empate, faltando 9 rodadas. Faltando 9 rodadas. Com isso, para o Cuiabá, faltam 7. Ou seja, a probabilidade de rebaixamento do Cuiabá é menor. Eu particularmente, neste momento, eu não coloco o Cuiabá numa briga contra o Z4. Não coloco o Cuiabá. Não coloco o Cuiabá. Eu particularmente, eu coloco aí do Internacional para baixo. Do Internacional para baixo, eu coloco na briga contra o rebaixamento. Do Cuiabá, do Internacional para baixo. Cuiabá, para mim, está fora dessa briga. E o mais engraçado é que eu fico vendo alguns times que estão lá embaixo na merda, comendo sardinha e arrotando caviar. E arrotando atum, né? Come sardinha. Apesar que eu adoro sardinha, tá? Mas esse é o ditado, né? Comeu sardinha e tá arrotando atum, arrotando caviar. Tem um monte, né? Times aí que são SAF, estão numa merda de dar gosto. Mas quem é Cuiabá? Cuiabá é o time que está na frente de vocês, que não está brigando contra o rebaixamento. Eu fico impressionado com essa soberba. Então, Cuiabá está ali na 10ª colocação, nesse momento sem perigo de rebaixamento e na zona de classificação da Sul-Americana. E o jogo? Cara, deixa eu lembrar, o Cuiabá é um dos visitantes mais complicados. Cuiabá já venceu muitas partidas fora de casa. Segundo, eu vou repetir o que eu falo quando eu falo do Cuiabá. Eu gosto muito do treinador do Cuiabá. Eu comecei a acompanhar o trabalho dele lá no Atlético Paranaense, na qual, quando ele saiu do Atlético Paranaense, teve um certo rolo, teve um problema lá para ele ter saído, porque o trabalho dele não era tão ruim. Ele já fez bons trabalhos em outra equipe. Ele é um cara que, na minha opinião, tem muita margem de crescimento. Ele é muito inteligente e bom como treinador. E dificilmente os times dele não têm um padrão de jogo. Não vai ganhar todas. Mas você olha para os times que ele monta, você vê um padrão definido de jogo. Você vê um padrão. Esse padrão, tanto ofensivo quanto defensivamente, é bem postado. Então, o Cuiabá não é um time bagunçado taticamente. Os jogadores sabem muito bem o que fazer, ele tem uma boa leitura de jogo, apesar de vez em quando faltar peças. Mas é um dos mais promissores treinadores, não é brasileiro, é um português, mas é um dos mais promissores treinadores que estão aqui no país. Treinador do Cuiabá, que eu acompanho de algum tempo. Bom, ele ia jogar contra o Botafogo de peito aberto? Não. Ele sabe que o Botafogo tem uma força física muito grande. O que o Cuiabá tem de diferencial um pouco em relação aos outros times? O Cuiabá jogou com uma linha de 5, o menor jogador era mais alto, ou melhor, o menor jogador do Cuiabá da linha defensiva tinha 1,85m, 1,86m. Ou seja, a linha defensiva do Cuiabá era toda alta. Para quê? Para bater de frente com os jogadores do Botafogo que são fisicamente fortes.
tão fisicamente fortes, os jogadores do Botafogo. E bateu de frente com a zaga forte do Cuiabá e alta do Cuiabá. Então, ele se postou, mas um detalhe. Diferentemente do Cuiabá fazer em alguns times que comem sardinha, rota caviar, que ficam com a bunda grudada na trave, o Cuiabá não ficou com a bunda grudada na trave, não. O Botafogo tentou jogar. O Botafogo estava armando, o Cuiabá estava armando o contra-ataque desde o primeiro tempo. Muitas das vezes, o Botafogo tentava e não conseguia. E o que o Botafogo fazia? O Botafogo recuava, o Cuiabá saía de trás e o Botafogo conseguiu contra-ataque, que é muito forte, com o Júnior Santos, que está vivendo uma fase muito boa. Mas mesmo assim, o Cuiabá continuava muito bem postado. Jogou basicamente com 2 centroavantes. Né? Um Pita, que esse nome Pita me lembra, os novinhos não vão lembrar, mas a galera mais antiga. Eu tive a figurinha da Copa de 82 do Pita, que jogava no São Paulo, e jogava muita bola, o Pita, jogava muita bola no São Paulo. Ele tem esse nome, não é muito comum, né? Acho que é Isidro Pita, se não estiver enganado o nome dele. Bom jogador, lembro dele, de juventude, ele é bom jogador, mas jogou com o Davidson ali na frente. Outro bom jogador, o Davidson. Bom jogador, que tem aquela fama toda, mas ele é bom jogador. Ele é uma caricatura, né? Ele se fez uma caricatura, mas ele é muito bom jogador. E jogou basicamente com 2 centroavantes, sendo o Pita mais pelo lado do campo. De vez em quando trocando ali com o Davidson fazendo uma armação e ele indo de centroavante. Isso aconteceu no gol. O Davidson puxa a marcação e ele vai no mano a mano contra o jogador do Botafogo. Então, no primeiro tempo, óbvio que o jogo foi o Botafogo atacando mais, o Cuiabá se defendendo, mas armando o bote. Botafogo chutou muito de fora da área, chutou dentro da área. O goleiro do Cuiabá foi o melhor em campo, óbvio, ia acabar sendo o mesmo. Ou seja, aconteceu tudo que a gente imaginava. O Botafogo ia atacar, ia pressionar, ia socar o Cuiabá ia se defender, mas o Cuiabá não ficou com a bunda na trave. O Cuiabá foi pressionado porque o Botafogo pressionou, o Botafogo empurrou, mas o Botafogo tinha dificuldade de encontrar espaço. Mas mesmo assim, com a qualidade maior do Botafogo, o Botafogo encontrou. Teve um gol anulado, que foi bem anulado, que bateu na mão do Cuesta, mas foi basicamente o Botafogo com a posse de bola, com mais chances, o goleiro do Cuiabá defendendo, agarrando bem a sua defesa, tirando boas bolas, mas o Cuiabá tentando jogar e armando o bote no contra-ataque. Isso estava nítido pela armação. Então termina o primeiro tempo, 0-0. O Cuiabá teve um ou dois chutes ainda, tentou algumas coisas, tentou sair jogando, tentou puxar o Botafogo para cima para poder ter um espaço com o Davidson e com o Pita, e o Botafogo tentando, com o Júnior Santos em jogada individual, com o Tiquinho girando, fazendo boas jogadas. O Luiz Henrique, que eu não gostei muito, acabou ele dando um certo mole. O Marçal, de novo, só está no time porque ele tem uma moral, essa é a minha opinião, ele tem uma moral, é o capitão, porque pelo futebol em si, o Marçal, já há algum tempo a torcida critica o Marçal. Então vai para o segundo tempo. O Botafogo foi melhor? Foi melhor no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo. O Botafogo continua indo em cima. Só que aí, numa bola, na frente, próxima à área do Cuiabá, o Luiz Henrique cercado por 3 ou 4 jogadores. Tenta fazer uma jogada de efeito. O Tiquinho pega a bola, toca para ele. Ele poderia simplificar, ele tenta fazer uma jogada de efeito para ninguém. Dá a bola no pé do jogador do Cuiabá. Tem 2 jogadores do Cuiabá no meio, Davidson e o Pita. O Davidson puxa a marcação do zagueiro do Botafogo e deixa o Pita no mano a mano com outro jogador do Botafogo. A bola é lançada para o Pita. Ele vai na corrida contra o jogador do Botafogo, quase dentro. O goleiro, né?
Aí eu falo, foi lambança. Não foi lambança. O goleiro do Botafogo sai para chutar. Ali ele não tinha muita opção de escolher para onde ele ia chutar. Ele chutou. Na minha opinião, ele deu azar. Falta de sorte do goleiro do Botafogo, que bate no peito do jogador do Cuiabá. Tem certeza que muito torcedor do Botafogo, sacanearam, o VAR roubou, que bateu na mão dele, aquela plá. O goleiro chuta muito próximo, mesmo que tivesse batido na mão, ele não estava com o braço aberto, ele estava com o braço fechado, correndo. Bate nele, vai pra frente, em direção ao gol, ou seja, o Pita também deu uma sorte da porra, que bate nele, vai em direção ao gol, que podia ir pra qualquer canto. Ele chega lá no carrinho junto com o jogador do Botafogo, bota pra dentro e faz 1 a 0. Por que o Botafogo tomou o gol? O Botafogo tomou o gol porque o Cuiabá estava montando, desde o primeiro tempo, esse contra-ataque. Um jogador, o Luiz Henrique, poderia simplificar. Acho que ele não percebeu que ele estava cercado só para o jogador do Cuiabá, dá a bola de graça no pé do jogador do Cuiabá. O Botafogo estava todo dentro do campo do Cuiabá. Todo. Toma o contra-ataque e toma o gol. Depois o Botafogo vai para dentro, cria algumas oportunidades, o goleiro do Cuiabá faz boas defesas, o Cuiabá tem mais uns 2 contra-ataques que poderia ter matado o jogo. O Botafogo deu contra-ataque, estava perdendo, deu contra-ataque para o Cuiabá. Se o Cuiabá tem um pouquinho mais de cuidado, poderia ter matado o jogo, porque teve chance, teve um contra-ataque lá que foi 3 contra 2, poderia ter trabalhado melhor essa bola. Até o Davidson dribla o jogador do Botafogo, fica 3 contra 2, ele toca na ponta. Eu acho que era o Wellington que entrou, aquele que jogou no Fluminense. Vou até dando uma olhada aqui, acho que era o Wellington no nome dele. O Wellington Silva. Se tem um pouquinho mais de calma, né? Talvez pudesse matar o jogo. Depois do Lúcio Flávio começa a mudar o Botafogo, o Botafogo se descaracteriza um pouco e não consegue o empate. Bom, o Botafogo foi melhor do que o Cuiabá? Foram 2 estratégias diferentes. O Botafogo foi incompetente em não fazer o gol, e o Cuiabá foi competente em fazer o gol e se defender. Mas o goleiro dele foi o melhor em campo. O goleiro faz parte do jogo, ou não. O PR nunca foi o melhor em campo. Já foi. Então, parceiro, táticas diferentes. A tática que funcionou foi a do Cuiabá. Então, mereceu a vitória o Cuiabá. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!